Atrás de um grande portão, fechado, existe sempre um mistério. Mistério que tentamos revelar, ouvindo e dando a conhecer não um, mas vários lados, não só da casa, mas da vida de Pedro. Descobrimos não um, mas vários mundos. Revelações e memórias de uma vida cheia que nos é dada a conhecer na primeira pessoa. Uma viagem pela história de Pedro, da casa, de Santarém, do país e do mundo. Gostava de, ao continuar aquela descrição muito simples, mas muito significativa, que foram aquele meu dia de 80 anos, em que festejei os 80 anos de vida, ter voltado a ler uns pensamentos, um poema, digamos assim, que me foi enviado por um anónimo, depois de um congresso de museologia em Lisboa, há muitos anos, no final dos anos 70, portanto há mais de 40 anos, e voltá-lo a ler hoje, passados já 47, penso exatamente, os anos em que, depois desse congresso, sobe ao palco um jovem, tocando, já não me recordo, um instrumento musical, se era uma guitarra, se era uma viola, e uma jovem que me lia este poema. E como ela era... naquela altura fiquei muito espantado, nunca quis saber até hoje, as pessoas não acreditam. Já passou à pedra, quando eu fiz 80 anos, a família registou na pedra e colocou essa pedra no terraço da casa, com este poema, que é anónimo e continua a ser anónimo, porque continuo a não querer saber quem escreveu, ok, naquela fase da vida me conhecia, ao fim e ao cabo já tão bem. Prefiro ficar com o mistério o resto da vida, sem saber quem escreveu estes versos, este pensamento. E começa assim: há tanto morrer, renta a muralha da cidade onde nasceu. E parte rumo ao Tejo, como um vento de ternura. Tem a cabeça inclinada sobre o rio e desliza em frenesim entre a erva alta da lesíria. Acredita na graça densa do movimento e no risco suave da gaivota no último ritmo da tarde. Acredita. Não, meu amigo, é tempo de parar. Outras manhãs esperam por arder. Há tanto morrer, renta a muralha da cidade onde nasceu. E é tão interessante quanto tudo isto tem implícito com o ritmo de vida que levei até aos 80 anos. E os 80 anos são uma marca, penso, para qualquer um, depois de uma existência tão rica como felizmente tive. Uma existência que é interessante reparar que começa com uma consciência, naturalmente pouco aprofundada da minha parte, mas como desejo de a concretizar, que foi desde muito jovem, portanto, desde seguir aos meus, na década de entrar no liceu, depois dos meus 10 anos de idade, querer consagrar dois momentos que passavam a ser-me extremamente importantes na vida. Um era ter as terças-feiras para mim, como eu já relatei, e era, portanto, era uma liberdade já implícita que eu queria, era ser eu à terça-feira, já que não podia ser sequer durante toda a semana, nem tinha idade para isso, mas a terça-feira que fosse minha. Eu acho que aí já está toda uma enorme força de saber que quero assumir a responsabilidade daquele dia. Bom ou mau, não importa, mas é o meu. E da mesma maneira, porque tinha uma formação e nascia de uma família conservadora e católica, saber que a quarta-feira de cinzas era um dia em que se recorda, ao fim e ao cabo, o início de uma quaresma para uma ressurreição. E, portanto, desde miúdo sentir essa necessidade de liberdade, como, por outro lado, sentir como também já o disse, essa cor negra com que na altura se concebia o luto e a morte, também muito interessante, acabando por dizer a mim próprio, algum tempo mais tarde,
que era o dia em que gostava de morrer. Portanto, esta vivência paralela entre um pragmatismo da liberdade e, ao mesmo tempo, um espiritualismo, acho que foi uma constante toda a minha vida. O que me deu, em muitos aspectos difíceis, como todos nós temos nas nossas vidas, mas que me deixou sempre o equilíbrio necessário para poder avançar e ser eu. Portanto, a liberdade que adquiro no pensamento e a pouco na prática, com outros, ou mais isoladamente, conforme os atos que praticasse, assume o conceito, ou assumo esse conceito de liberdade, já recordando também o que dizia a minha avó: olha para ti, olha para os teus botões, quem aqui vai és tu que és o responsável a partir desta altura. Leva-me essa liberdade. O que é que ela me traz? Traz-me a vida. Ao fim e ao cabo, coloca-me perante a vida, dá-me a vida à minha frente. E é muito interessante, porque toda essa vida que me é proposta, que me é dada, foi a vida inteira. Eu nunca procurei, se calhar, a construção de nada em particular, porque tudo me foi dado para que eu, então, na minha liberdade, decidisse se aceitava ou não aceitava. E isto é muito estranho ao final da vida, porque quando a pessoa começa a realizar, tem a liberdade para aceitar e puxar para si aquilo que considera que deve aceitar ou não. Essa liberdade confronta-se com a tal proposta que a vida privilegiadamente sempre me dá. Eu, ao fim e ao cabo, aceito o casamento e chamo a minha casa, casando em Santarém. Aceito e assumo em liberdade o curso de História, que não era para o qual quereriam que eu fizesse. Aceito o convite de ir para o Japão. Aceito o convite para ser professor na universidade. Aceito o convite para presidir a muitas associações que fui ter durante a vida, desde a Defesa do Património, ao Círculo Cultural Scalvitano, à Associação de Amizade Portugal-Japão, à própria Casa da Europa, e também como movimento cívico. Aceito todas essas propostas que quem organiza tudo isso, incluindo eu próprio, me colocaram sempre como presidente de todos esses movimentos. Fui sempre o presidente. E depois aceito ser convidado como comissário-geral para a organização da maior exposição que se faz em Portugal, a exposição sob os auspícios do Conselho da Europa, a chamada 17ª, a exposição que reconstrói grande parte dos monumentos de Lisboa, em que é a primeira exposição que nasce da democracia. E é um momento de viragem fundamental no estar português para penetrarmos, na altura, na Comunidade Económica Europeia. Demonstrar que tínhamos essas capacidades de realização, abrangendo, ao fim e ao cabo, a temática dos descobrimentos portugueses e a Europa da Renascença. E aceito, logo a seguir, participar num partido político para o qual me convidam para me candidatar a Santarém à presidência da Câmara, que era o Partido Renovador Democrata. E aceito, por ser eleito em reunião da administração desse mesmo partido, em votação secreta, ser o representante no Parlamento Europeu. E aceito o convite que me fazem para vir a ser o primeiro europeu
a concorrer a eleições fora do meu próprio país, como foi em Itália. E ao fim e ao cabo decido e aceito que, ao ter uma quantidade significativa de herança visualizável em dinheiro, aceito criar a Fundação Passos Canavarro, a Arte, Ciência e Democracia. Portanto, é uma vida que é dada e que me é proposta para que aceite essa vida, que viva a vida que lhe é proposta. Eu, ao fim e ao cabo, até me estranho um pouco como é que decidi nunca a procurar uma proposta distinta. Mas não, foi sempre dirigir e gerir aquilo que os outros me propuseram que fizesse, nesta diversidade de experiências e sempre como chefe, digamos assim, de todas estas experiências. E este conceito, portanto, de liberdade é um conceito muito importante e é um conceito com o qual, em 2018, ou seja, um ano depois dos meus 80 anos, eu sou sou convidado pelo Dr. Ian Araújo, que foi bolseiro da Fundação e é um importante biógrafo e historiador, e que me telefona a dizer que gostaria de fazer uma entrevista que passaria depois a livro, com o título de A Única Coisa que Fiz Foi Viver. E o que é mais interessante é que ele vive na Ericeira, telefona-me, na altura tinha mota, traz enfim, a máquina de filmar, de gravar, enfim, tudo aquilo que ele necessitava para me entrevistar, e quando me chega é numa terça-feira de Carnaval, perguntando primeiro se eu estava livre. Eu disse sim, mascarado já não estou, a não ser a própria máscara que se calhar todos temos e que nunca retiramos. Mas venha, é um dia que estou em casa, já tenho 81 anos e posso naturalmente e com muito gosto recebê-lo. E quando ele se senta à minha frente para começar a fazer a entrevista, eu digo: olha, que interessante que você tenha escolhido a terça-feira para me propor o início da entrevista, porque a terça-feira é sempre o dia que eu escolhi para a minha liberdade, para arrancar com a minha liberdade, para assinar o meu tempo. E ainda mais, porque a terça-feira é a véspera da quarta-feira de cinzas, que é a véspera do meu morrer. Ai, o rapaz ficou tão assustado, que já me dizia: bom, mas adiamos para outro dia. E eu dizia: não, é que está tudo certo. Você, sem saber, veio casar estes dois percursos que foram sempre meus desde a minha adolescência, que era escolher uma terça-feira para ser livre e uma quarta-feira para, se calhar, depois poder descansar sobre a liberdade. E é isso que vamos fazer. E a entrevista foi muito interessante. Ele era um bom entrevistador, naturalmente, e ele próprio chegou à conclusão que o título devia ser A Única Coisa que Fiz Foi Viver. E daí passamos para o ano seguinte, para 2019. E em 2019 lanço eu, então, um outro livro que se intitula A Casa de Pedro. E a Casa de Pedro porque passou a ser aquilo que era a minha plataforma constante durante toda a vida. Foi a minha responsabilidade de falar com a casa. A casa era sempre aquela que se ia abrindo desde o meu nascimento até hoje, e espero até à minha morte, portanto, onde gostaria também de morrer, para que aí se fechasse o ciclo, ela vai se abrindo a todas as minhas experiências, porque é nela que eu caso, é dela que eu parto para o Japão, é dela que, portanto, me despeço para partir para o Japão, é ela que regresso para prestar contas dessa estadia, é
É a casa onde reuni vezes sem conta as associações de defesa do património, tantas coisas. É nela que eu sou convidado por telefone pelo Vasco Polivalente, secretário de Estado, para me convidar como comissário da Exposição Europeia. É nesse fim de semana que eu concebo toda a exposição, que as pessoas podem não acreditar, e por dois motivos fundamentais, que já vinham muito de trás, que é, já tinha dado a volta ao mundo, portanto não ia aceitar um lugar que me obrigava a viajar, porque já tinha dado a volta ao mundo, portanto conhecia o que era o tempo para atravessar o Pacífico, ou o tempo para atravessar o Atlântico, nada disso me assustava, não era por isso que eu ia aceitar, para ter alguma possibilidade de viajar. E por outro lado, era a visualização e a passagem à prática do que tinha sido a minha tese de museologia, que era o nascimento, a possibilidade da criação de um museu de cultura em Portugal, que era muito moderno para a época, já que víamos Portugal como uma rosa dos ventos em que influenciava os vários continentes. A minha proposta era a contrária, era casarmos as diversidades nossas com outros continentes, e isso é que era descobrir, dando-nos aos outros, mas nós recebendo também dos outros. Portanto, não haveria nenhuma rosa dos ventos, havia movimentos intercirculares, internucleares desses casamentos chamemos assim, com culturas completamente distintas. Isso na altura era muito extravagante, mas o que é verdade é que em 1980, quando me propõem, me convidam, eu, nesse fim de semana, as pessoas podem não acreditar, e foi a única vez em toda a minha vida que eu, sentado no terraço da minha casa de Santarém, concebi e trabalhei, porque eu gosto de trabalhar em espaços fechados, e ali o espaço é demasiado fascinante para que a gente se feche. Por contrário, está sempre agitado no bom sentido da palavra, atento a coisas que vão sempre passando, nem que não seja o próprio movimento das nuvens. E foi a única vez, desde um sábado até domingo à noite, que concebi essa exposição, graças a esses fatores já precedentes, e até marquei a data de 7 de maio de 1983 para a sua inauguração, porque tinha que ser inaugurada alguns meses antes de uma exposição turca, no mesmo âmbito do Conselho da Europa, já com data marcada para o princípio de outubro desse mesmo ano, que era a 18ª. E isto falando desta casa que se vai sempre tornando durante a minha vida um fundamento, ou aquilo que é mais imanente, ao qual eu mais tenho que responder de mim próprio. É a casa. Como diziam amigas minhas responsáveis do setor de finanças e de ambiente, aqui numa visita a Bruxelas, do Parlamento Europeu, e que visitavam-na, e dizia: você está tanto nesta casa que um dia que desapareça, estas paredes vão chorar durante muito tempo, até que esqueçam a sua presença aqui. Tal a identificação de tudo o que você faz com as paredes desta casa. Impressionava-as profundamente, porque não me conheciam, parte nenhuma, e tinham esta resposta. E portanto, a casa, e nesse livro, A Casa de Pedro, ao fim e ao cabo, o próprio livro é o percorrer os espaços da casa. E nos diversos espaços da casa encontram-se, naturalmente, aspectos da própria vida de mim mesmo. E, portanto, é um livro também que é uma homenagem à própria casa. Ou seja, aqueles espaços recebem-me na minha diversidade, no meu estar, recebem-me desde o nascer, recebem-me a partir para o Japão, recebem-me quando divorcio, e nessa altura faço, numa tendência homossexual, essa própria experiência, em que os meus amigos diziam: mas para onde é que tu vais? Ultrapassando tudo o que é considerado sagrado na sociedade. Isto passava-se nos anos 70 e não hoje, portanto era algo de muito, muito diferente. Vais sair, vais para qualquer lado, não podes, a sociedade fecha-te as portas, as famílias,
como aconteceu. Para onde é que eu vou? O quê? Para Paris? Fugir para Madrid? Viver não sei. Não, eu vou para Santarém, vou para a minha casa. A casa está suficientemente aberta para ter todas as experiências. E esta também é também uma experiência. E assim foi sempre durante toda a vida. Portanto, a casa de Pedro é aquele espaço onde a liberdade vivida se pôde sempre instalar também. E é engraçada esta noção de casa, porque até aconteceu uma vez ter sentido que tinha gatunos ou um gatuno em casa durante uma noite em que estava só, habitualmente estou só, e percebi que ele andava por cima do telhado e não estava em casa. Portanto, percebi que podia o encontrar no terraço quando descobri que uma escada feita de uns bambus e de umas canas por ele era facilmente retirável. Ele iria à procura se eu o enxutasse com ele, demonstrando que havia barulho em casa através de um alarme, que ele saltaria no sítio onde pensava que tinha a escada, que já não tinha. E eu bastava estar à espera dele para o encontrar. E ver como é que era um gatuno. Como é que um gatuno se veste? Como é que um gatuno fala? E eu, nessa altura, pensei que podia até ser mortal. Não sabia. E então, veio-me ao de cima todo o estado nipónico de calma e enfiei a minha yukata, que é o kimono para dormir, que é um material mais leve. Preparei-me à japonesa, às 5 da manhã, 5h30, fui à casa de banho, lavei os dentes, penteei-me, pus o meu traje e apareci como um japonês, esticando-lhe a mão no terraço, como professor, perguntando-lhe: mas será que você está a roubar numa casa privada? E foi extraordinário, porque ele não conhecia, de parte a numa, tinha uma cara arredondada, tinha uns jeans, uma camisoleta, umas sapatilhas e uma corda na mão. E é engraçado porque ele volta-se para mim, estamos a uma distância grande, ele volta-se para mim quando o sol já nascia, porque estávamos em agosto, devia ser quase umas 6 da manhã, ou já 6 da manhã, e ele me diz: mas o senhor acha, com este sol que está a nascer, que isto são horas para roubar? E ficámos os dois perplexos, olhar um para o outro, enquanto eu lhe fazia também uma grande explicação sobre o que era uma propriedade privada, e ele apontava-me a beleza do sol para dizer: isto não são horas para roubar. Bom, e nessa altura ele percebeu que eu dei um grito, dizendo que já tinha chamado a polícia, e ele saltou e perdeu-se nas barreiras. E depois partiu de Santarém, dizendo à polícia que me contou que o que o entristecia é que se cruzava comigo nas ruas e eu não o cumprimentava. Mas eu não o conhecia sequer. Mas então estava muito chocado depois desta amizade. Ora, o que aquela casa tem de extraordinário, ou que muitas têm, é o valor do seu enquadramento e o valor com que ela se vai enriquecendo através do tempo. Porque ali está o nascimento também, a continuidade do nascimento de Portugal. Quando aquela Alcácer é conquistada por Afonso Henriques, no seu percurso, passando por Sintra, ou depois de conquistar Sintra, conquistar Lisboa, e descer a capital de Coimbra para Lisboa, todo esse pensamento está ali. Quando Afonso Henriques conquista e quando Afonso Henriques ali, poucos dias esteve, mas esteve. Porque aquela casa teve marcada pelas invasões francesas. Quando o último general, na sua última derrota dessas invasões, uma cena, dormiu em Santarém antes de regressar à França, queimou a zona de Alcáçova. Veio a seguir o Passos Manuel, já após o setembrismo, trazer as novas ideias para o início de uma democracia em que os valores liberais
e os valores do constitucionalismo começariam a vigorar na segunda metade do século XIX em Portugal. Estava ali o renascer, outra vez, de um novo estar. E estava ali toda a literatura romântica de Almeida Garrett, quando ali dorme e quando ali descreve a paisagem e se sente quanto o romantismo nasce, se afirma e portanto, escrevendo e retratando aquela casa nas viagens da minha terra, imortaliza também esse seu olhar à natureza daquela casa, quando acorda e quando se vê frente ao Tejo. Portanto, a casa vai recebendo todos estes valores uns atrás dos outros. E por isso a casa para mim é um tal espaço que ela até pode ser roubada. Isso até nem me preocupa, que possam roubar os objetos. A casa não pode. O jardim de bucho claustral não pode. A paisagem não pode. O que é fundamental naquela articulação nunca pode ser roubado por ninguém. Porque esse casamento entre uma construção que se olha na paisagem do Tejo que vem para ela, nem sequer passa ao lado, o Tejo vem de frente para ela, para a casa, que tem um jardim claustral com uma torre que toca as Ave-Marias de manhã, à meia da tarde ou ao anoitecer. O tempo está perfeitamente ali definido. Portanto, pode roubar os objetos, mas isto ninguém pode roubar. E, portanto, é uma casa em que a pessoa sente que o casamento entre a natureza, o casamento entre a mística, o casamento entre a história que ela comporta deste princípio, torna indissociável de quem teve o privilégio de lá nascer e de lhe ter dado toda a importância que ela me deu durante a vida. Portanto, o meu, acho que mais profundo casamento na vida foi com aquela casa do que qualquer outra coisa, porque tinha a segurança da casa para poder sair e poder voltar. Isso, portanto, foi uma vida também muito especial por essa fundamentação tão importante, tão raízes tão profundas como aquele espaço tem na história nacional e hoje em dia também com a internacionalidade da minha vida, o alargamento a essa internacionalização. Daí ser visitada por tantos e tantos estrangeiros e portugueses. E fica-nos em 2020, esse livro foi lançado em 2019, lanço outro livro que se chama A Liberdade em Morrer. Não tem nada a ver com a eutanásia. Tem o conceito de estarmos livres para poder morrer. Sentirmos que não temos compromissos que limitem ou nos entristeçam demasiado com o partir. E essa profundidade, chamemos assim, vem mais de uma consciência maior, também com maior idade, nessa altura já com 83 anos, e que é muito interessante, porque a pessoa começa a cada vez a dar mais valor à natureza, às estações do ano, portanto, às esculturas que as próprias árvores se apresentam despidas, como ao desabrochar das primeiras flores. Ainda agora tem lá uma planta chinesa que está toda vermelha e está lindíssima, que se antecipa quase à primavera, se calhar porque veio mais cedo do Oriente e por tal do sol nascente, ao verão, às colorações fantásticas do outono. E, por outro lado, aos objetos. Começamos a dar uma vida aos objetos, sejam eles fotográficos ou sejam objetos reais,
poderemos começar a estar livre para dar tempo às histórias passadas e dar tempo, passando as mãos pelos objetos que foram comprados, que foram oferecidos, que foram trocados. E tudo isso tem história, e tudo isso tem sensibilidade, e tudo isso tem-nos boas recordações, ou más ou não tão boas recordações. Mas a pessoa não se sente só, porque está totalmente envolvida nesses sentimentos. E os objetos agradecidos porque são tocados, e as plantas agradecidas porque são regadas. E portanto, há todo um viver numa outra liberdade, à qual nos procuramos aprofundar, exatamente para nos libertarmos do cotidiano e nos deixarmos integrar pelo todo que nos envolve, que seja o da natureza, como seja os próprios objetos, como seja das fotografias. Portanto, a pessoa não está só. A pessoa pode perfeitamente dar vida àquilo que na altura mais necessita, olhando mais para uma fotografia ou admirando mais em paz, se quiser, ou pelo contrário, com mais agitação, um objeto que lhe lembre a história do ter, como o possuiu, ou como agradecido o recebeu, ou como a troca que o envolveu. São tudo dinâmicas que cada objeto tem em si mesmo. E passar-lhes as mãos por cima. Eles ficam felizes, os objetos, por serem tocados, por ser, ao fim e ao cabo, passamos a ter um diálogo com o objeto, já não tanto a preocupação de ter com o outro, mas com os próprios objetos que estão muito mais à nossa mão. E nós temos que desenvolver a nossa vida com aquilo que temos. E que se resume a essa envolvência. E nesta altura, portanto, esse livro, Da Liberdade em Morrer, que sai em 2020, é quase o precursor de o que acontece em 2021, que é a morte de um grande amigo meu japonês, o Hirosuke Watanuki, que era um grande pintor e que falava português, tinha estado em Portugal, e que foi meu amigo durante 50 anos, morreu com 92, e eu gostava que publicasse o livro assinado por ele, que tinha como título Retiro do Catavento, e que foi publicado, como digo, portanto, em 2021, que são os pensamentos que um japonês que, não sendo religioso, mas tendo nascido animista, ou seja, ligado à Terra-mãe, é budista no fim da vida, na procura de ser capaz de interpretar e deixar-se envolver por 108 pensamentos. E então eu trabalhei intensamente para interpretar esses 108 pensamentos budistas, traduzidos por um japonês para português, numa linguagem que eu próprio tinha que reacertar o português para tentar, se alguma vez conseguir, poder interpretar suficientemente em profundidade o japonês, mas que nos dá uma enorme liberdade para perceber quanto tudo é tão relativo no mundo, como tudo é tão pouco importante para o importante trânsito que fazemos entre um nascer e um morrer. E foi uma experiência, para mim, indescritível, porque no meio, quando aprofundadamente tentava interpretar esses pensamentos, ele próprio morria no Japão, com quem eu ainda o tinha visto pela televisão uns dias antes, e muito nos rimos do encontro que nos tinha permitido viver 50 anos em amizade, um no Japão, outro em Portugal, sobretudo ele com uma grande qualidade artística e um profundo pensador. Como ele dizia, ele achava-se que era o mar, eu quero ser profundo como o mar, mas
estico as minhas mãos, os meus pés, e vagamente são as pontas dos pés ou as mãos que chegam ao mar. Eu gostava de penetrar no mar, mas eu intitulo-me Mar Profundo. E portanto, todos estes pensamentos foram imensamente interessantes. Numa fase em que eu já tinha escrito A Liberdade em Morrer, e com estes pensamentos senti que era importante assumir como ele uma atitude de aprofundar o estar, libertando-me de tudo aquilo que não fosse eu próprio, mas libertando os compromissos todos que tivesse com o mundo real. E isso aconteceu, portanto, em 2022, ou seja, o ano passado, quando eu tinha o privilégio de ter uma das cadeiras da Academia Nacional de Belas Artes. A Academia Nacional de Belas Artes foi fundada pelo meu trisavô, pelo Passos Manuel, e nas academias há um número de cadeiras consideradas fixas, pertencem aos académicos. Em França dizem que são os imortais, que vestem umas casacas verdes, douradas, quando pertencem à Academia Francesa. Aqui sem esses luxos, mas há também as cadeiras que são fixas quando se é eleito para uma dessas cadeiras. Só há 20, desde o tempo de Passos Manuel. E assim se mantém hoje. A minha cadeira era a quinta, a número 5, para a qual também tinha sido um dia eleito, sem eu saber. E então, quando fiz os 85 anos, o ano passado, achei que era a altura de abandonar a minha cadeira para dar lugar a outros, porque o meu lugar é voltar a casa. E foi o que aconteceu. A partir dessa data, foi a grande alegria de voltar a casa completamente livre, de não ter compromissos oficiais com nada e de, portanto, ter a liberdade não só de voltar a estar em liberdade com os objetos, com a luz, com as plantas, com o espaço, mas a liberdade de poder ter o silêncio desejado, de poder ter o tempo para a introspeção desejada, de ter o tempo para poder receber A ou B, de ter o tempo mais calmo para continuar a guiar as pessoas que querem descobrir aquela casa. E o que faço ainda em permanência é que as pessoas, por vezes, pedem para que seja eu o próprio guia da casa, porque é mostrar aquilo que, em certa medida, nada é meu, porque assim é, tudo sendo nada é. E por isso solicitei ao escultor Armando Ferreira, de Alpiaça, que me passasse à pedra aquilo que eu tinha pedido ao Tanuki quando deixei a primeira vez o Japão. Que ele me perguntou: Pedro, o que é que queres que eu te dê como recordação da tua estadia cá? E eu disse: olha, quando vou para as universidades, passo por campos onde há uma espécie, um jogo de túmulos, e que sempre achei muito engraçado vê-los e ver as crianças que trepavam e que subiam por essas pedras. E a conjugação dessas pedras é muito estranha, porque no fundo é a base, uma base, como digo, essencial de um pensamento e da prática depois levada cá pelo Japão, que é a pedra retangular em baixo, que significa a terra, e depois uma redonda, que significa o fogo, uma triangular, que significa o ar, e outra como se fosse uma meia-lua, que significa a água. Portanto, a terra é ardida pelo fogo, o fogo
vai-se evaporando, chamemos assim, até depois vir a água que novamente vai regar a terra e que este é um processo cíclico e que é um processo que existe desde os inícios do mundo. E o mais interessante é que, pedindo eu isto ao Otanuki, a esse pintor e amigo, em 1998, quando abandonei, em 1968, quando abandonei o Japão, sempre me acompanhou em todos os locais, porque fui vivendo no meu quarto, no meu escritório. Isto sempre me acompanhou, porque isto está desenhado naquilo que se chama no Japão um kakemono. Um kakemono é um retângulo grande de tecido, normalmente, onde depois o japonês pinta uma flor, um pensamento, mas que serve assim como se fosse altar da casa. Referência fundamental para quem chega a ter um pensamento, ou ter uma paisagem, ou ter algo em que se possa deliciar com o olhar. E o meu é uma faixa azul e desenhada com os respectivos kanjis, as simbologias nipónicas, assinado por ele. E então pediu ao Armando Ferreira, exatamente há uns anos atrás, que me passasse à pedra este mesmo kakemono. Portanto, que eu acho que seria também o meu próprio túmulo. E ele assim o fez e o colocou debaixo das minhas varandas, quase em plenas barreiras, porque está debaixo de um loureiro e no meio de canas da Índia, e portanto também com flores que naturalmente vão crescendo, como as chagas, como os agapantos. E o que é interessante, quando um dia olho para isto, termina numa espécie de lágrima. E essa lágrima, para os budistas, significou nada. Portanto, tudo fomos e nada somos. Mas para mim, o nada, e para quem era católico ou cristão, era pouco. E achei que, se eu já era tão privilegiado, em que, sem saber, tinha nascido, voltado para o sol nascente, que é o Japão, que fosse pedir, quando saí do Japão, todo um elemento, uma cosmogonia de valores que acabavam só numa lágrima que para eles significa nada, mas que para mim, como ocidental e com a cultura ocidental, estragava-me, de certa maneira, toda esta leitura. E tive a sorte, na altura que havia as Casas da Europa, em que nos reuníamos 2 vezes por ano, numa lindíssima floresta na Alemanha, era um parlamento de cidadania europeia, um dia levar isto a um professor de filosofia de uma universidade grega, de Atenas, e pedir-lhe ao professor, repare, esta é a proposta japonesa para esta meditação, através da pedra, e eu acabo de ler uns versos, sabemos assim, pensamentos, não se pode dizer versos, sabe de quem? De Heraclito de Éfeso, ou seja, quase 500 anos antes de Cristo, que diz exatamente a mesma coisa. Da terra vem da terra passa ao fogo, do fogo passa ao ar e do ar à chuva. E esta dinâmica é a mesma, que Heraclito de Éfeso pensa e escreve na Grécia e que no Japão se faz exatamente a mesma coisa no Extremo Oriente. Como é que é possível? Simplesmente tem esta lágrima por cima e Heraclito nada diz. O que é que significará a lágrima para que este monumento possa, para mim, ter ainda mais significado como ocidental que sou? E ele vai estudar, fica muito espantado, porque nunca tinha ninguém imaginado um confronto semelhante nesse jogo de volumes entre o Ocidente e o Oriente. E diz-me, isso é extraordinário, nunca pensei, nunca vi, vou estudar. E passado para uns 6 meses, quando nos voltamos a reencontrar numa dessas reuniões, na Alemanha, ele diz-me, é interessantíssimo, que Navarro,
Sabe o que é que significa esta lágrima, que para eles é o nada? Significa, através de Aristóteles, que pela primeira vez define que é o espírito. Eu digo, então está tudo certo, casa-se perfeitamente. Para eles é o nada, para mim é o espírito. E, portanto, toda a evolução é a mesma no mundo, uns mais voltados a um nada que é tudo, e nós a um espírito que também não sabemos qual é a dimensão, mas se calhar também é tudo. Portanto, fiquei muito feliz e muito em paz por, naquela casa, poder ter levado à prática o casamento entre estas situações. E por isso escrevi na pedra desse tumulário, chamemos assim, embaixo, Oriente, Ocidente, o mesmo infinito em Deus. Depois está a assinatura dele, Armando Ferreira, que esculpiu, e atrás pus também, como me chamavam no Japão, que é Sensei. Sensei quer dizer professor. E então tenho só Canavarro Sensei, depois uma frase muito estranha: nem nascido, nem morrido. O que eu acho que é o que somos, nós já vimos, é-nos dada a possibilidade de nascer, por nascer, sair, e a possibilidade de podermos entrar e morrer. E, portanto, estas fronteiras de nascer e de morrer, mas que pelo caminho tivemos um caminho para passar, mas não morremos como não nascemos. Já vimos antes de nascer, como também vamos continuar depois de morrer. E portanto, é com este profundo momento hoje em dia de silêncio, o prazer que se tem nele e a vivência, penso eu, mais pacífica, mais humanista, assim guardada, que faz com que me sinta muito bem neste tempo, que não sei qual será ainda, mas que será sempre um tempo para viver, nunca um tempo para andar para trás, mas um tempo para andar sempre adiante. E nada mais fascinante do que tentar, a partir de agora, saber qual é a plataforma seguinte, qual é o fascínio que ela nos traz. Mas isso já não me compete a mim decidir quando é que posso abrir essa porta. Muito obrigado.